Hoje vamos falar sobre inteligência emocional nos relacionamentos sociais. Imagine por um instante um mundo onde todas as pessoas soubessem lidar com suas emoções. Um mundo em que, ao invés de reagir com raiva, medo ou orgulho, cada um conseguisse entender o que sente, compreender o que o outro sente e, a partir disso, agir com sabedoria. Esse seria um mundo com menos conflitos, menos briga, menos mal entendidos. Seria um mundo com empatia, mais harmonia e mais relacionamentos saudáveis. Mas, infelizmente, o que mais vemos são pessoas feridas tentando se relacionar sem nunca terem aprendido a se curar. É aqui que entra o poder da transformação da inteligência emocional. O que significa inteligência emocional? Inteligência emocional é a capacidade de reconhecer, compreender e gerenciar as próprias emoções e também a entender e influenciar as emoções das outras pessoas. Esse conceito foi popularizado por Daniel Goleman, que explicou que o verdadeiro sucesso na vida não depende apenas de QI, quociente intelectual, mas principalmente do QE, quociente emocional. Em outras palavras, não é o mais inteligente que vence, é o mais emocionalmente equilibrado. A pessoa emocionalmente inteligente não é aquela que nunca sente raiva, tristeza ou frustração, mas sim aquela que sabe lidar com as suas emoções de forma saudável. Ela sente tudo o que qualquer ser humano sente, mas não se torna escrava das emoções. A base dos relacionamentos sociais. Todos os nossos relacionamentos, familiares, profissionais, amorosos ou ministeriais, são reflexos do nosso estado emocional interno. Se estamos bem por dentro, conseguimos nos conectar melhor com o mundo ao nosso redor. Mas se estamos em conflito interno, carregando mágoas, culpas ou ressentimentos, isso inevitavelmente vai transbordar nos nossos relacionamentos. Por isso, antes de aprender a se relacionar com outras pessoas, é preciso aprender a se relacionar consigo mesmo. A arte de se conhecer. A primeira competência da inteligência emocional é o autoconhecimento. É a habilidade de perceber que você não está sentindo e entender por que está sentindo aquilo. Muitas pessoas vivem no piloto automático. Acordam, trabalham, conversam, discutem, mas não têm consciência das emoções que as impulsionam. Quando algo dá errado, elas dizem: eu não sei o que me deu, mas na verdade sabem. Apenas não aprenderam a ouvir o que o coração está dizendo. O autoconhecimento é como acender a luz dentro de um quarto escuro. De repente você começa a enxergar o que sempre esteve ali. As feridas não curadas, os medos antigos, as crenças limitantes e até os desejos que você reprimiu. E o interessante é que quanto mais você se conhece, menos você julga os outros. Porque começa a perceber que todo comportamento humano tem uma razão, uma dor ou uma história por trás. O poder do autodomínio. A segunda competência é o autodomínio emocional, ou, como alguns chamam, gestão emocional. É a capacidade de controlar suas reações diante das circunstâncias. Perceba, não é reprimir emoções, é administrá-las. Quem reprime, acumula. Quem administra, transforma. Imagine alguém que se irrita com facilidade. Toda vez que alguém o contraria, ele explode. Essa pessoa vive em guerra, não porque o mundo é cruel, mas porque ela perdeu o controle do próprio interior. O autodomínio é o que separa os sábios
dos impulsivos. É o que faz uma pessoa responder com calma quando seria mais fácil gritar. É o que mantém sua paz quando o ambiente está caótico. Jesus mesmo demonstrou esse domínio diante das provações, das críticas e até da cruz. Ele manteve serenidade. Isso não é fraqueza, isso é força emocional. Empatia, o coração dos relacionamentos. A terceira competência é a empatia, que significa sentir com o outro. É a capacidade de se colocar no lugar da outra pessoa, de imaginar como ela se sente e responder de forma compassiva. Empatia não é apenas entender racionalmente o outro, é sentir o que ele sente. É quando você percebe que há dor no olhar de alguém, mesmo que ele diga está tudo bem. É quando você decide ouvir em vez de apenas falar. É aqui que está uma verdade poderosa. Quanto mais empatia, menos conflito. Porque a empatia dissolve mal-entendidos antes que eles virem brigas. Ela cria pontes onde o orgulho criaria muros. Relacionamentos saudáveis são construídos com empatia. Sem ela, as pessoas apenas coexistem, mas não se conectam. Comunicação emocional. A quarta competência é a habilidade social, ou seja, a capacidade de se comunicar e se relacionar de maneira eficaz. Aqui entra a arte de falar o que sente sem ferir e de ouvir sem se defender. Muitos relacionamentos terminam não por falta de amor, mas por falta de diálogo emocionalmente inteligente. As pessoas não sabem expressar o que sentem de maneira clara. Guardam mágoas, falam em tom acusador, esperam que o outro adivinhe o que estão pensando. E quando isso acontece, o relacionamento entra em colapso. A comunicação emocional é o canal por onde passa a empatia, o respeito e a confiança. Saber dizer, eu me senti magoado com o que aconteceu. É muito diferente de dizer, você sempre faz isso. A primeira frase abre espaço para a reconciliação. A segunda cria guerra. Inteligência emocional e maturidade relacional. Relacionamentos são o maior laboratório emocional da vida. É fácil parecer equilibrado quando você está sozinho, mas é no convívio com o outro que suas emoções são testadas. Viver com pessoas é como estar num espelho constante. Elas revelam o que há dentro de você. A impaciência do outro mostra sua intolerância. A crítica do outro revela o seu orgulho. A rejeição do outro expõe o seu medo de não ser aceito. Por isso, cada conflito é uma oportunidade de autoconhecimento. O relacionamento é uma escola. E cada pessoa que cruza o seu caminho é um professor disfarçado. Ciclo emocional saudável. Um relacionamento emocionalmente saudável passa por 3 etapas. 1. Reconhecer o que sente. Sem negação. Estou magoado, estou ansioso, estou com medo. 2. Entender a origem da emoção. O que despertou isso em mim? Por que essa palavra me afetou tanto? 3. Responder com consciência. Escolher a atitude certa e não reagir por impulso. Eu posso resolver isso com calma, sem agressividade. Quando seguimos esse ciclo, nossas relações se tornam mais leves e profundas. A conexão emocional, o segredo dos vínculos fortes. Pessoas não se conectam por afinidade de ideias, mas por afinidade emocional. É o sentimento de eu te entendo que cria confiança.
Por isso, líderes, pais, pastores e empresários emocionalmente inteligentes conseguem inspirar, unir e motivar pessoas com mais facilidade. Elas não apenas falam, elas sentem junto. A conexão emocional é o que transforma relacionamentos superficiais em alianças verdadeiras. O segredo para isso é simples: presença emocional. Estar presente de corpo e alma, não só fisicamente. Quando alguém fala com você, olhe nos olhos, ouça com o coração, sinta a história por trás das palavras. Esse é o maior presente que você pode dar a alguém. Quando a emoção domina o relacionamento. Agora, é importante entender que quando a emoção assume o controle, quando deixamos a raiva, o medo ou a carência conduzir nossas ações, nos tornamos reativos. Pessoas reativas vivem como se estivessem sempre em alerta, prontos para se defender. Qualquer crítica é uma ofensa, qualquer erro do outro é uma ameaça, e isso destrói os relacionamentos aos poucos. A pessoa emocionalmente imatura tenta mudar o outro. A emocionalmente inteligente entende que o verdadeiro poder está em mudar a si mesmo. Cura emocional, a base da inteligência emocional. Não há inteligência emocional verdadeira sem cura emocional, porque o que não é curado é repetido, o que não é entendido é projetado. Muitos dos nossos conflitos não são com as pessoas que estão dentro de nós, mas com as lembranças que elas despertam dentro de nós. O tom de voz de alguém pode reabrir feridas da infância. Uma palavra de rejeição pode fazer você reviver uma dor antiga. A cura emocional é o processo de ressignificar essas experiências. É olhar para o passado sem permitir que ele controle o seu presente. E quando isso acontece, os relacionamentos deixam de ser um campo de guerra e se tornam um espaço de crescimento. Frases-chave para guardar. Emoções não são inimigas, são mensageiras. Quem não se entende não entende o outro. Empatia é a linguagem universal do coração. A maturidade emocional começa quando você para de reagir e começa a responder. O amor sem inteligência emocional se desgasta. O amor com inteligência emocional floresce. Inteligência emocional na vida social moderna. Vivemos na era da hiperconexão digital, mas da desconexão emocional. Milhares de amigos nas redes e quase nenhum com quem podemos realmente abrir o coração. A inteligência emocional nos chama de volta ao essencial: humildade, presença e afeto real. Ela nos lembra de que o outro não é um inimigo a ser vencido, mas uma alma a ser compreendida. Se cada pessoa decidisse praticar um pouco mais de empatia e menos julgamento, um pouco mais de escuta e menos resposta, o mundo inteiro mudaria. Conclusão: a inteligência emocional é a ponte que liga o nosso coração ao coração do outro. Sem ela, nosso relacionamento se torna frio, mecânico e superficial. Mas com ela aprendemos a amar com consciência, a falar com sabedoria e a viver com equilíbrio. Ela é o alicerce dos grandes líderes, o segredo dos relacionamentos duradouros e o reflexo da maturidade espiritual. Ser emocionalmente inteligente não é esconder o que você sente, é governar o que você sente. E aquele que governa as próprias emoções, governa a própria vida. Mensagem final: dominar as emoções é como aprender a tocar um instrumento. No início é desafiador, mas quando você aprende, cria harmonia em tudo o que faz.